passa pelo gargalo do servidor da faculdade, né, em Arapoti, né, e fica super fácil para eu gravar e assim que termina a aula já deixar disponível para os senhores. Mas eventualmente eu começo a falar que nem uma fraca, né, e acabo esquecendo de gravar, como já falei um monte e acabei de esquecer de gravar com relação a isso. Mas como nós estávamos só falando de outras coisas, o que nós fizemos até aqui? Nós falamos do programa, falamos do sistema de avaliação, deixamos o programa lá no Moodle, vimos como que funciona, que nós vamos ter prova presencial na primeira semana de outubro e que dali para frente as aulas devem voltar a ser presenciais, que nós vamos tratar de processo de execução neste bimestre e que no último bimestre nós falamos de não, que nós vamos falar de recursos nesse bimestre e que no próximo a gente vai falar do processo de execução. Tranquilo? Então, resumindo tudo que eu tinha falado, é isso. E aqui a gente começa a rever aquilo que a gente falou com relação à sentença, porque é muito importante para as nossas próximas conversas. Então, quando eu venho falar de sentença, revendo a aula que a gente teve, né, nós vamos dizer, pode ter uma sentença condenando a emissão de vontade? Pode. Pode ter sentença condicional? Não. Ou é uma coisa, ou não é. E a sentença normalmente se divide em capítulos? Sim. Principalmente a sentença trabalhista. Tá? Por quê? Porque a reclamatória trabalhista ela é formada por diversos pedidos diferentes. Né? Isso é uma característica diferente da petição inicial civil da petição inicial trabalhista. A petição inicial civil, normalmente, ela fundamenta uma história e, às vezes, um direito de uma forma um pouquinho mais extensa, mais robusta, e faz 1, 2, 3, 4 pedidos, 5 pedidos no máximo. Quando nós temos uma sentença trabalhista, a gente tem lá 2 parágrafos de história, ponto, começa a fazer pedidos. São tantos os reflexos que a lei trabalhista traz, que a lei previdenciária traz, e que podem vir a ser abordados dentro de uma reclamatória trabalhista, que você tem 2 parágrafos de história, de fundamentação fática, e você tem um pedido que se confunde com fundamentação jurídica, né, que vai ter lá 3, 4 páginas só falando com relação a pedidos. Por conta de serem tantos pedidos numa reclamatória trabalhista, é comum que o magistrado divida a sentença em capítulos, ou seja, um tópico para cada um dos pedidos formulados. É obrigatório fazer isso? Não. Mas isso é possível? Sim, isso é extremamente prático, isso é funcional. Assim como é legal, é prático, é funcional, que você faz na petição inicial, para organizar o seu argumento, para organizar o seu trabalho, também o magistrado trabalha dessa forma. E é muito comum, ótimo, que a sentença seja assim, em capítulos, para facilitar, para funcionar de uma forma um pouquinho mais objetiva as coisas. Sentença e fatos supervenientes. Pessoal, se após a propositura da ação, aí a gente tem que voltar lá para o processo civil, né? Então, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, né, puder influir no julgamento da mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento que proferiu a sentença. Então, o que é fato superveniente? Fato que acontece depois da propositura da demanda. Então, se acontecer alguma coisa com relação a isso, deve ser levado para o processo? Sim. E a sentença deve levar isso em consideração? Necessariamente deve se levar em consideração. Então, coisas muito importantes podem acontecer, ajustes em importantes situações diferentes podem acontecer, e o juiz necessariamente deverá levar isso em consideração. Então, faz diferença? Faz. Por quê? Pode mudar completamente o deslinde de um processo, pode mudar completamente a forma com que uma ação se desenvolve ou não. Tá? Finalmente, feito isso, pessoal, a gente chega no tema que eu quero tratar com vocês, que é a coisa julgada. Tá? Então, por quê? Coisa julgada é uma garantia constitucional. Tá? A coisa julgada está previsto lá no artigo 5º da Constituição, né? No seu artigo 6, né, que nos garante, né, que assegura que as decisões judiciais não sejam modificadas, né, que elas não sejam alteradas, que aquilo seja respeitado. Aquilo que eu ganho na justiça uma vez não pode, pessoal, ser alterado, ser mudado, ser desconsiderado, de forma assim, sem levar em consideração todo aquele trabalho que o judiciário teve para chegar lá. Né? Então, nós não podemos desconsiderar a coisa julgada. Nós precisamos que a coisa julgada seja
absolutamente respeitada, tá, pessoal? Então, uma garantia constitucional? Sim. Por quê? Porque o nosso sistema jurídico se fundamenta nisso. Tá? Nós precisamos movimentar um processo judicial e quando esse processo judicial nos dá uma resposta, nós precisamos ter um mecanismo que assegure para a gente que essa resposta não vai ser desconsiderada, que ela vai ser respeitada. E é uma garantia fundamental do cidadão, prevista lá no texto constitucional, que aquele processo que efetivamente foi julgado tem que ser respeitado. Tá? Então, nós não podemos desconsiderar a coisa julgada, porque ela é um ponto fundamental do nosso direito processual, com um pezinho lá na nossa Constituição Federal. Então, aquilo que é decidido em um processo judicial tem que ser respeitado. Tá? Todo a paz social, toda a organização do judiciário, todo o funcionamento daquilo que a gente estuda, precisa que a gente dê o devido valor e respeite aquelas decisões judiciais que os processos alcançam. Tá? E a isso nós chamamos de coisa julgada. Tranquilo? Falando aqui com vocês, eu estou lembrando que vocês é a turma dos mudinhos, né? Ninguém fala nada, né, pessoal? Que horrível isso, né? Bom, lembrando disso, também vamos continuando, então, falando da sentença, já que eu falo sozinho. Né? Coisa julgada não é efeito, né? Por quê? Coisa julgada é qualidade. Né? Então, não é um efeito. Nós temos alguns efeitos que a gente vai estudar de sentença, que a gente já fala com relação a esse, mas quando a gente fala coisa julgada, quer dizer, aquela sentença tornou algo imutável, tornou algo indiscutível, algo que é certo, algo que adentrou o patrimônio daquela pessoa. Okay? Então, quando nós chamamos coisa julgada, nós não dizemos que é um efeito da coisa, da sentença, a coisa julgada. Nós dizemos que é uma qualidade. A partir do momento que aquela decisão torna-se irrecorrível, que passa o prazo para a propositura dos devidos recursos com relação a uma sentença, nós atingimos aquilo que a gente chama de coisa julgada. A decisão não pode ser mais alterada. E é nesse sentido que é importante, pessoal, nós conversarmos a respeito de coisa julgada. Por quê? Porque o que traz a coisa julgada é o não exercício do direito de recurso, ou o exercício do direito de recurso da sua exaustão, até o momento de a gente chegar 100% ao fim dele. Tá? Então, é disso que nós estamos tratando, pessoal, é disso que nós falamos. Então, dessa situação. Tá? Então, tranquilo, entendemos do que se trata, estamos lembrando disso. Que mais, pessoal? Peculiaridades da coisa julgada. Então, aqui eu vou mencionar dois tipos de coisa julgada que a doutrina menciona. Não é mais uma questão específica, né? Coisa julgada, rebus sic stantibus, né? Então, vou ter coisa julgada enquanto aquela situação permaneça. Tá? Então, enquanto o sujeito está naquela condição, ele tem determinado direito. Tá? Então, eu vou lá e peço que o sujeito seja reenquadrado sua condição de trabalho. Por quê? Porque ele está num período de estabilidade decorrente de um acidente de trabalho que ele sofreu. Passou determinado período, vai mudar aquela situação e aquele direito se altera. Por quê? Porque cessou a causa da estabilidade dele. Então, uma sentença que tenha isso é uma sentença rebus sic stantibus. Por quê? Porque aquela decisão vai ter que ser respeitada enquanto os fatos que fundamentaram ela se permanecerem inalterados. Enquanto o sujeito for membro da CIPA, ele tem estabilidade. E enquanto o sujeito for representante sindical, ele tem estabilidade. Tranquilo? A partir do momento que ele não é, mudou o conteúdo, ele deixa de ter. Logo, aquela decisão da reenquadramento dele pode ser revista, pode ser desconsiderado. Tranquilo? Tá. O que seria uma coisa julgada segundo o evento Litz? Né? É aquela que
quando a lei prevê, mas menciona exatamente algo que está ali no fundamento. Tá? Então, tem coisa julgada se aquilo permanecer, se não, muda. Aqui a gente pega o exemplo da ação popular. Então, a ação popular, se for não havendo o julgamento material, ela não faz coisa julgada. Agora, se houver, né, daí nós vamos ter coisa julgada. E mesmo assim ainda depende. Foi procedente por insuficiência de provas, não faz coisa julgada. Se for improcedente e houve ampla produção de provas, ela faz coisa julgada. Então, é segundo os eventos que aconteceram na lide. Dá para mencionar isso por quê? Para que vocês tenham que ter conhecimento de que essas coisas existem. Porque a regra básica, o direito constitucional, nos prevê, nos garante que as decisões judiciais têm que ser respeitadas. E a regra geral, a regra absoluta, o que é antigo no direito, o que é tradicional, é que a decisão não deve ser alterada. Mas, eventualmente, pessoal, a gente vai ter algumas situações que isso muda. E essas situações vão se enquadrar, muitas vezes, dentro dessas peculiaridades. Por quê? Porque ela era uma coisa julgada rebus sic stantibus, que se permanecia, que se justificava enquanto as condições previstas na sentença se mantinham. E assim por diante. Tudo bem? Limites da coisa julgada, pessoal. Então, o que é a coisa julgada? É aquela decisão que tornou-se imutável. Tem limite? Obviamente, né? Nós vamos ter, assim, coisas que vão fazer parte da coisa julgada e coisa que não. Então, o que é uma questão prejudicial? Aquilo que atrapalha o julgamento do mérito. Então, às vezes, para dizer que o sujeito é culpado de alguma coisa ou não, né, nós temos que pensar no que aconteceu no meio. Então, vamos pensar, assim, por exemplo, que o sujeito está reclamando uma indenização em função do acidente de trabalho. E daí a empresa vem e diz assim, uma história ridícula, né? Vamos pegar uma história ridícula, né? E daí a empresa vem dizer assim, não, eu não sou culpada porque eu forneci e treinei ele, forneci todos os equipamentos necessários para ele se proteger, e ele não se protegeu. Então, eu cumpri com a minha função. Quem não cumpriu foi ele. Então, provar que foi apresentado, que foi dado todo o equipamento, toda aquela coisa, é uma questão prejudicial. Okay? Então, dizer que a empresa cumpriu ou não cumpriu com a sua função pode ser uma questão prejudicial. Isso pode estar apenas no fundamento da sentença, assim como pode ir lá para o dispositivo. A diferença é que se estiver no dispositivo, faz coisa julgada, não vai poder ser alterado. Se não tiver no dispositivo, não faz coisa julgada. Okay? As partes, se houver ampla discussão sobre algum aspecto do processo, tá? E for interessante as partes, elas devem requerer ao magistrado para que isso faça parte da decisão, não só no aspecto de fundamentação, mas também no dispositivo, para evitar discussões futuras a respeito daquele tema. Assim como pode o magistrado também, entendendo oportuno, eventualmente colocar alguma questão prejudicial no dispositivo da sentença. Então, via de regra, o que faz coisa julgada é o que está no pedido. O que foi pedido faz coisa julgada. Eventualmente, a gente pode ter questões importantes que atrapalham o julgamento do mérito, discutidos no meio do processo. Tudo bem? Eficácia preclusiva. Uma coisa que é uma forma com a qual a gente chama a coisa julgada de preclusão máxima. Tá? Então, quando o sujeito alcança a coisa julgada, ela é também chamada de preclusão máxima. Por quê? Porque precluiu, deixou de existir tempo hábil para o sujeito fazer alguma coisa. Lógico, preclusão é uma figura de direito processual que tem algumas modalidades. Vamos dizer quais são. Primeira, preclusão lógica. Se eu vou lá e faço um acordo, eu não vou recorrer da decisão. Então, por quê? Porque as duas condutas são incompatíveis. Então, lógica, ou eu faço acordo, ou eu recorro, ou assim por diante. Tá? Então, preclusão lógica. Preclusão consumativa. Não posso apresentar o recurso se eu já apresentei uma vez. Então, eu já consumei aquela medida. Não posso contestar uma ação que eu já contestei. Por quê? Porque eu consumei aquilo. Eu já fiz aquilo. Isso é preclusão consumativa.
E nós temos a preclusão temporal, que é aquilo que a gente está praticamente fazendo menção aqui, quando equipara isso à coisa julgada preclusão máxima, que é aquela coisa que só pode ser praticada enquanto existe prazo para isso, enquanto existe tempo hábil para que isso seja realizado. Então, o sujeito não pode, né, ser chamado, ser cerceado, né? Eu não posso apresentar o recurso depois que passaram os 15 dias. Né? Por quê? Porque precluiu o meu direito. Precluiu de que forma? Preclusão temporal. Tá? A mais corriqueira de todas é a preclusão temporal, é a perda de prazo, tá? Mas precluir não é só isso. Quando a gente chama coisa julgada de preclusão máxima, nós estamos fazendo menção a isso. Quando ocorreu a coisa julgada, quer dizer, não cabe mais nenhum recurso com relação àquela matéria. Então, preclusão máxima é a coisa julgada. Justiça da decisão, pessoal. Puxa vida, precluiu aquilo, fez coisa julgada, mas é uma decisão injusta. Para quem? Tá? Então, é muito importante a gente levar em consideração que o termo justiça é uma coisa assim absolutamente epistemológica, né? Depende de quem está analisando o fenômeno para dizer se ele é justo ou ele não é justo. Normalmente ele é justo para uma parte e injusto para outra, tá? Então a justiça não é uma coisa que a gente deva levar em consideração quando a gente está analisando uma decisão judicial, tá? A gente analisa o direito. A justiça é outra coisa. É uma coisa assim diferente, é uma coisa muito mais bíblica do que jurídica, tá? Então, por mais que a gente fale, por mais que a gente tenha a Artemis, a deusa da justiça e tal, e o judiciário fale muito de justiça, toda aquela coisa, nós não conseguimos fazer justiça no caso concreto. Por quê? Porque justiça é uma coisa subjetiva, justiça para cada pessoa é uma coisa, tá? Tem um livro, provavelmente eu já falei para vocês, quando eu tratei disso a primeira vez, do Kelsen, chamado de O Problema da Justiça. E Kelsen é um cara extremamente metódico, né, e exaustivo no que fala. E Kelsen faz todo o livro dele tratando do problema da justiça simplesmente para dizer que justiça não existe. Né? Ele menciona assim inúmeros povos diferentes e explica o que é justiça para cada um deles, no intuito de provar que para cada um justiça é de um jeito. Então, logo, não existe como você alcançar o conceito de justiça por meio do judiciário. Então, justiça da decisão é uma coisa que não é uma coisa jurídica, nós não temos como nos ater a este conceito. Tá? Limites objetivos. Objetivamente, pessoal, o que limita a coisa julgada é o que foi pedido. Né? Quando a gente faz a petição inicial, quando a gente fala da petição inicial, a gente explica para o acadêmico que a coisa mais importante dentro do processo judicial é a petição inicial. Por quê? Porque ela inicia o processo. Mais do que isso, porque na petição inicial está o pedido. E o pedido tem a característica de de fixar os limites do processo. Tá? Então, o pedido põe trilhos no processo e são sobre esses trilhos que o magistrado pode passar. Tá? Então, os limites objetivos do processo são fixados pelo que foi pedido na petição inicial. O magistrado não pode deixar de julgar o que foi pedido, assim como ele não pode julgar além do que foi pedido. Ele tem que dizer sim ou não e por quê. Tá? Ele não é obrigado a acatar todos, nem é obrigado a negar todos, mas ele tem que decidir todos os pedidos que foram feitos de forma objetiva, ou sim ou não. As nulidades das sentenças são, inclusive, classificadas de acordo com os pedidos formulados. Tá? Então, os limites objetivos estão nos pedidos da petição inicial. E a legitimidade, pessoal, é a ligação que o indivíduo tem com o direito que está sendo tutelado. Tá? Normalmente, nós temos legitimidade ordinária, que é aquela que cada sujeito vai lá e reclama o seu direito, que é o autor reclamando o seu direito diretamente ao reclamado, a quem é responsável por aquilo, e, eventualmente, a gente vai ter aquela possibilidade da legitimidade extraordinária, que é quando alguém representa outro. Quando é o caso, por exemplo, de um sindicato que vai lá e faz uma reclamatória trabalhista prevendo os direitos
de um grupo de trabalhadores, funcionários de uma empresa, toda uma categoria, né? Então, nós temos dentro da Justiça do Trabalho também, além da legitimidade ordinária, quando eu vou lá e reclamo o meu direito frente ao meu empregador, quando outra pessoa vem e reclama, que é o exemplo mais banal seria o caso do sindicato, né? Imagina, o sindicato dos professores já começou a contra-fajar por conta de algum problema, né? Por quê? Porque eles não respeitaram os direitos dos professores. Esse é um exemplo? Sim, é um exemplo ridículo, mas é um exemplo. Né? Temos, por exemplo, o caso do Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho é uma coisa, Ministério Público do Trabalho é outra coisa. Tá? O Ministério do Trabalho é aquele órgão ligado ao Ministério da Economia hoje, porque o Ministério do Trabalho efetivamente não existe, né, pessoal? Então, é uma secretaria dentro do Ministério da Economia hoje, que permanece com a função de fiscalizar os postos de trabalho, as condições de emprego, a segurança, as normas, as NEs, tá? Toda aquela coisa. Então, existe o que a gente chamava de Ministério do Trabalho, que hoje é uma secretaria do Ministério da Economia, que tem a função de fiscalizar as condições de trabalho. É um órgão que não é o trabalhador que pode eventualmente entrar com um pedido, entrar com uma reclamação, com alguma coisa que vai gerar direito para o trabalhador. O próprio Ministério Público do Trabalho, ações que envolvam coletividade de pessoas, ausentes ou incapazes, né, também pode. Então, nós temos situações onde vai existir a legitimidade extraordinária para reclamar alguma coisa. Outra peculiaridade interessante que a gente pode ter, pessoal, é falar da relativização da coisa julgada. Tá? É uma regra? Não, pessoal. É uma exceção à regra. Né? Nós sabemos aí que a relativização da coisa julgada é uma coisa que acontece com mais frequência em outros ramos, mas que pode acontecer aqui também. Ou seja, no passado não muito distante, quando você falava coisa julgada, a coisa julgada, puxa, é imutável, uma coisa que não pode mudar. Com o passar do tempo, a gente começou a constatar que, eventualmente, o senhor magistrado cometia algum equívoco, cometia alguma situação, e que aquela coisa julgada, por mais que seja uma coisa julgada, ela merecia, ela devia ser revista, ela deveria ser alterada. A esse fenômeno a gente chama de relativização da coisa julgada. Tá? Se não me engano, eu tenho um slide falando só sobre isso na sequência, não vou puxar esse assunto. Mas, quais são os mecanismos para afastar? Então, isso é relativizar a coisa julgada. É dizer que aquela coisa julgada deve ser relativizada, não deve ser respeitada, deve ser alterada por algum motivo. Tá? Isso é uma coisa que, com o passar do tempo, com a evolução do direito, com a evolução da ciência, com a constatação de eventuais equívocos, né, de uma forma um pouco mais contundente, saindo aqui da série do direito do trabalho, imagine aquela ação de investigação de paternidade julgada improcedente, onde o sujeito vai lá e conhece um exame, consegue fazer um exame de DNA e prova que é verdade. Isso é uma prova que muda, tudo muda. Exemplo, na teoria lindo, na prática horrível, porque hoje é muito mais importante a socioafetividade do que o vínculo biológico. Mas é um exemplo de que no passado a gente não conseguia fazer exame de DNA com uma precisão que a gente consegue fazer hoje. Tá? Eu, enquanto estagiário, não cheguei a advogar nessa época, pessoal, mas enquanto estagiário eu me lembro de audiências onde o juiz mandava a criança entrar na sala, né, com alguém, e ele olhava para a criança, olhava para o pai e dizia, eu acho que é tua cara, você não vai reconhecer a paternidade, coisa que a gente não imagina que aconteça hoje em dia, eu vi acontecendo na prática, ok? Quando? Numa época em que não existia exame de DNA acessível aos mortais, porque era uma coisa extremamente cara, completamente diferente do que a gente tem hoje. Tá? Mecanismos para afastar a coisa julgada. Então, relativizar, eu acho que a gente fala mais dela na sequência, mas como é que a gente pode afastar a coisa julgada? Então, com uma ação rescisória, prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, eventualmente, se houve uma coisa julgada, uma decisão judicial que foi fruto de uma falcatrua, né, que foi fruto de um documento falso, ou se eu obtive uma prova nova que prova por si só que aquela decisão está errada, né, nós temos a ação rescisória que serve para quê? Rescindir, cortar, por fim, aquela decisão. Cabe da Justiça do Trabalho? Cabe. Tá?
tem uma característica que ela deve ser proposta no segundo grau de jurisdição, então se não tem ação rescisória tramitando na vara de trabalho, você vai ter ela direto lá no Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Então, pode fazer isso? Pode. Comum? Eu já tive várias, pessoal, mas não é tão comum, não é o processo mais comum que a gente tem, né? E, eventualmente, na impugnação ou cumprimento de sentença, né, eu posso, eventualmente, mostrar que tem algum equívoco na sentença e, ainda assim, desconstituir, declarar ineficaz o título, dizer que não é exigível, no caso, o título, a sentença, por conta de alguma coisa. Então, posso fazer isso na impugnação ou cumprimento de sentença? Eventualmente posso, tá? É natural? Não. Por quê? Porque num processo que deu origem a uma sentença, eu tive uma ampla discussão com relação ao que fundamenta aquele pedido, né? E não é comum que eu chegue em um determinado momento e eu diga assim, olha, aquilo que foi feito durante uma ampla discussão ali no processo de conhecimento estava errado e nós vamos mudar tudo aqui agora. Então, isso não é natural, mas isso pode acontecer, tudo bem? Eventualmente, a ação declaratória de ineficácia, né? Vamos dizer assim, eu fui lá e perdi um processo. Faz 5 anos. Quando eu vou ver, nossa, mas eu perdi esse negócio, mas não foi nem citado. Se eu não fui nem citado, o que aconteceu? Houve uma nulidade no processo. Sempre. Não, mas é possível. Se os caras sabiam meu endereço, não me citaram, houve uma nulidade no processo. Como é que faz isso? Se está dentro do prazo da ação decisória, faz por meio de uma ação decisória. Se não está dentro do prazo da ação decisória, eu faço por meio de uma ação declaratória de ineficácia. Posso fazer isso? Posso. Qual que é o intuito disso? Afastar aquela coisa julgada que foi obtida de uma forma duvidosa. Tranquilo? Beleza, pessoal? Bom, Bom, aqui talvez o mais importante, pessoal, que é a gente definir, né, o que é coisa julgada formal e o que é coisa julgada material. Então, existem coisas que fazem com que a matéria não possa ser mais discutida naquele processo. Então, quando não pode mais ser discutido naquele processo especificamente, nós estamos diante de uma coisa julgada formal. Agora, não é isso que a gente busca quando a gente vai no judiciário. Não é isso que o artigo 5º da Constituição garante ao cidadão. O que se busca é a coisa julgada material. Então, que é aquilo que torna imutável a decisão do processo, porque ela tratou especificamente de tudo que foi pedido. A coisa julgada formal é aquela uma que o processo chegou ao fim e não resolveu nada. Porque tinha que pagar as custas, o cara não pagou, daí o cara foi lá e extinguiu o processo. Putz, posso ir lá recorrer? Não. Transitou, e quando acontece isso, o que acontece? Acaba com aquele processo, mas o juiz não chegou a julgar o processo. Quando o juiz chega a analisar o mérito da questão e resolve o mérito da questão, diz se o pedido formulado é procedente ou improcedente, nós estamos diante do quê? De uma coisa julgada material. Alguém perguntou alguma coisa? Eu, professor Arlete. Diga. Essa ação declaratória de ineficácia aqui que o senhor falou, não entendi direito. Vamos lá. Se nós formos levar a ferro e fogo, né, eu tenho a coisa julgada. O mecanismo que eu tenho para recorrer de uma decisão está dentro do processo. Se eu perdi o prazo de apresentar o meu último recurso, eu tenho ainda 2 anos para entrar com uma ação rescisória. Tranquilo? Como é que faz a ação rescisória? Entra com a ação lá no Tribunal de Justiça, no segundo grau de jurisdição, prova que está errado, desde que eu consiga justificar que é uma coisa diferente, algo novo, algo que possa provar sozinho que está errada a decisão, ou que foi feita por falcatrua, alguma coisa assim, eu posso entrar com uma ação rescisória. Tranquilo? Agora, se eu tiver alguma coisa que eu consiga declarar a ineficácia do processo, basicamente eu tenho que bater nos pressupostos de constituição do processo, tá? Ou não faltou algum daqueles pressupostos de constituição válida do processo, jurisdição, petição inicial, citação, todos aqueles elementos básicos que o processo tem que ter. Se aqueles elementos que são pressupostos, tem que existir aquilo para que o processo exista, não estão presentes, eu posso dizer que o processo não existiu de forma válida, o processo é ineficaz. Tá?
Se o processo não existiu de forma válida, eu posso entrar com uma ação lá no final e dizer assim, olha, o cara citou o meu vizinho, não estou eu. Ou o cara fez malandragem aqui e eu não fiquei sabendo. Ou, ó, tal coisa aconteceu de uma forma diferente. Então, se eu conseguir justificar que algum pressuposto de constituição do processo, né, pressupostos de constituição, desenvolvimento ou negativos do processo, foram infringidos, não estão presentes no processo, o que eu posso fazer? Eu posso declarar a ineficácia do processo. Por quê? Se o processo não tinha um pressuposto de constituição, não tinha uma condição da ação presente, o que aconteceu? O processo não chega a se constituir. Se ele não chega a se constituir, eu declaro que o processo é ineficaz. Tranquilo? Isso não é uma matéria tanto de direito processual do trabalho, isso é uma questão lá de direito processual civil. Mas não tem como eu falar de coisa julgada e não mencionar isso para vocês hoje, porque isso é uma coisa que se fala bastante. Não sei se eu te ajudei, Arlete, né? Isso, entendi sim, professor. Agora eu Entendeu? consegui. Então, se falta um pressuposto do processo, seja de constituição, de desenvolvimento ou negativo, ou ainda, mais difícil, ou uma condição da ação, se tem algum problema, uma nulidade com relação a isso, daí o processo não chegou a se constituir de forma correta. Tá? Então, daí não é o prazo de 2 anos da ação decisória que vai fazer com que esse vício seja sanado. A qualquer momento você pode entrar com uma ação declaratória de ineficácia e dizer, olha, esse processo aí não tem os requisitos básicos, ele não pode me atingir. Tá? Entendi. É disso que a gente está falando. Agora, obviamente que isso não é fácil de acontecer, isso é bastante difícil de acontecer e não é fácil de manejar esse tipo de coisa. Tranquilo? São Tranquilo, ferramentas professor. processuais que a gente tem, ok? Tá, obrigada. Beleza, fico feliz quando vocês perguntam, pessoal. Vamos lá. Então, coisa julgada formal e material. Então, coisa julgada formal é dentro do mesmo processo. Por quê? Porque a gente obteve uma sentença terminativa, que acabou com o processo, mas não julgou o mérito da questão, deixou o mérito em aberto. Quando nós entramos no judiciário, o que a gente quer? A gente quer resolver o mérito. A gente quer resolver o problema que foi colocado para o judiciário. Tranquilo? Coisa julgada material é aquela que resolve o mérito, ou seja, que responde os pedidos formulados. Então, se ela respondeu os pedidos formulados, beleza, nós temos uma sentença de mérito que julgou. A sentença material impede que a matéria seja rediscutida naquele processo e em qualquer outro, via de regra. Tá? E essa que faz coisa julgada apenas formal, ela só impede que aquilo seja rediscutido naquele processo. Mas eu posso entrar com outro processo no dia seguinte e rediscutir a matéria. Tranquilo? Beleza. Sentença homologatória, o que compreende, né? Homologar é dizer que concorda com aquilo que foi feito. Tá? Não vou nem entrar no mérito, porque isso aqui é muito bobo, tá, pessoal? Homologar é o quê? Homologar o acordo que foi feito, homologar uma decisão. Então, isso é uma sentença homologatória. Basicamente, é o juiz dando um carimbo, conferir, tá, beleza. Tá? Relativização da coisa julgada, tá? É uma exceção à regra, já falamos com relação a isso, né? Quando eu tenho conhecimento que um julgado é excessivamente injusto, como é o caso de uma investigação de paternidade, aquele exemplo capenga do DNA que eu menciono para vocês, né? Por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de buscar uma justiça, por mais que o judiciário não se preocupe com isso, né? A gente pode relativizar a coisa julgada. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Tudo bem? Novamente, por meio de mostrar que aquilo que foi utilizado para tomar a decisão não corresponde à realidade, vai servir para que eu possa pensar em uma relativização da coisa julgada. Tranquilo, pessoal? Vejam, a minha aula vai seguir exatamente como era no primeiro semestre, daqui para frente, até o final de setembro. Primeira semana de outubro, a gente tem prova, e a prova lá na Fajar. Tranquilo? Beleza, pessoal? Tudo em ordem? Basicamente, eu não sabia quantas pessoas vinham, eu ouvi que era pouquíssima gente que estava na lista de chamada, não botei fé que iam vir 26, 25 alunos hoje, que bom que vieram, pessoal, fico feliz. Né? Confesso que tenho vontade de conhecê-los pessoalmente, né? Quem sabe até um dia fazer um churrasco, né?
Mas, em tempos de pandemia, isso é apenas um sonho, né? Então, vamos esperar. É um pouquinho cedo, pessoal, mas eu me ponho à disposição dos senhores para perguntarem o que os senhores quiserem, né? E, independentemente disso, eu já vou caminhar aqui para fazer a chamada. Pessoal, aluno hoje, vejo, paz, meus senhores, hoje estava me perguntando, professor, mas estão me falando na secretaria que eu fiquei para dependência na sua matéria. Como é que eu reprovei por falta? Reprovou por falta porque teve falta, né? Eu fiz chamada, todas as aulas, a chamada fica gravado, e a orientação que a gente tem aqui, por mais que a aula seja desta forma, à distância, é um curso presencial, né? Não é próprio da FAJAR, várias as instituições estão seguindo desta forma, tá? Esta é a orientação que está sendo feita. Então, não tem como ser diferente, pessoal. Eu não posso fazer diferente. Reprova, sim, e reprovei algumas pessoas no semestre passado, porque não levaram em consideração isso. Ah, professor, mas eu justifiquei a falta para você. Eu não justifiquei a falta de ninguém. Você tem que justificar a falta lá na secretaria. Não adianta vir e conversa para mim. Ah, professor, mas o senhor usa o Teams e o Teams para mim não funciona. Conversa fiada. Tá? O Teams abre em qualquer navegador e não precisa ter nenhum programa especial instalado no seu programa, no seu computador. Tá? Eu uso ele por quê? Porque para mim funciona bem aqui, eu não preciso passar pelo gargalo do servidor da FAJAR e eu tenho uma facilidade bastante grande de gravar as aulas por meio dele. Né? Então, a aula que eu gravo ali, eu termino de falar com vocês, automaticamente eu já baixo ela e já ponho disponível lá no Moodle. O fato de pôr a aula disponível no Moodle dispensa vocês da presença? Não. Está lá simplesmente porque eu sou bonzinho e quero colaborar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês olharem lá. Tem que estar presente na aula? Tem. Se não tiver, reprova por falta. É minha decisão? Não. Sinceramente, se eu tiver um aluno para dar aula na sala, para mim está ótimo. Menos dúvida, é mais fácil de atingir o sujeito do que ter 25. Mas, para mim não faz muita diferença, pessoal. No passado, sim, tem gente que fica magoado com isso. Hoje em dia, se eu vou para a sala de aula física, tem 5 alunos, eu dou aula para 5 alunos feliz da vida. Não estou nem aí, não fico nem bravo com quem não está dentro da sala. Né? É normal, não tenho problema com isso. Beleza? Então vamos lá, só para deixar bem claro como as coisas funcionam. Pessoal, não precisa erguer a mão, porque daí sai da ordem alfabética. Eu vou falando, vocês vão acompanhando aqui para ver se eu dei presença para vocês. Qualquer coisa, falem que eu corrijo, tá? Então, a Arlete está aqui, a Cíntia está aqui, a Cristiane, a Cris está aqui. Presente. A Daiane está lá, a primeira. O Estevão, não estou vendo o Estevão. A Fernanda está aqui. Gabriel Fogaça está aqui. O Iago está aqui. A Jéssica. Jamile Matos. Essa Jéssica está aqui, pessoal? Tem duas Jéssicas. Eu estou vendo a Jéssica. Essa aqui não, a Jéssica Matos não está, né? Vamos lá. Josiane está aqui. Lídia. Não estou vendo. Lucileide está aqui. Maria Eduarda está aqui. Presente. As duas, né? Tem duas, Maria Eduarda. Maurício. Maurício não está, pessoal? Achei que tinha visto ele. Monique. Renata. Thalita não está. E o Wesley está. Pessoal, quem não está na lista de chamada, eu não posso dar falta. Tá? Mas, por favor, vão lá e deem uma olhada. Estão vendo aqui quem está, quem não está. Vejam por que não está, cobrem o pessoal na secretaria ou vejam o que vocês têm que fazer para regularizar isso.
Nas minhas contas aqui, pelo minha chamada, o Estevão não está, a Jéssica Jamile não está, a Lídia não está, o Maurício não está e a Thalita não está. Os outros todos estão e eu, com isso, concluo a chamada. Mesma forma, pessoal, aqui eu já encerro a aula, já coloco a aula gravada aqui embaixo e assim a gente vai seguindo. Tudo bem? Ajudo os senhores com mais alguma coisa? Tem algo de diferente? Algum comentário? Alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Estão satisfeitos? Como é que está a vida aí em Jaguaraíva? Está muito agitada? Tá frio só, professor. Agitada não muito. Ah, frio aqui com certeza está mais que aí. Aqui hoje fez 4 graus. Né? Bem, 4 graus negativos, desculpa, de manhã. Nessas horas é bom estar em casa, professor. Ah, com certeza, com certeza. Mas eu confesso, eu estou com saudade de sair, não aguento mais ficar em casa. Como Mas eu disse pra também você, estou com saudade da faculdade, professor. Já. tá todo mundo aqui em casa, trabalhando em casa, tá enchendo, já cansei disso. Eu já estou trabalhando fora, já saí do home office. Eu sou quem mais sai porque eu tenho a padaria, né? Então eu tenho que ir lá acompanhado, então eu ainda saio um pouco. Mas aulas, tudo por aqui, processo, tudo por aqui, audiência, que é horrível, odeio fazer audiência online, então fazendo audiência online, então tá fluindo por aqui. Né? Mas é isso, pessoal. Da minha parte, o que vocês precisarem de mim, sabem onde me achar, tem meu contato, estou à disposição. Do contrário, estão dispensados, fiquem à vontade. E eu estou plenamente à disposição de vocês. Beleza? Tenha uma boa noite, Tranquilo, professor. professor. Boa noite. Valeu, tudo de bom, boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. professor.